So hello, my name is PJ. I'm reading from Dublin, Ireland. Read in English. Raquel e eu falo de São Paulo, da cidade de São Paulo. Eu sou Lucy, de São Paulo. Ok. Meu nome é Glória, sou de Fortaleza. Sou Fátima, do estado do Rio Grande do Norte, da cidade de Mossoró. Eu sou Maria Cristina, sou do Rio de Janeiro. Sono Angela di Roma. Distinguished, well-regarded members of society was gathered together in a saloon, and they had been discussing a wide range of topics when the conversation turned to the topic of servants, undoubtedly an issue of great importance. Everyone had joined the conversation, but the opinions varied widely, and a discussion ensued. It amazes me, said a woman, of strong abolitionist beliefs. It shocks me really that anyone still shares and expresses openly pro-slavery ideas in the current century, the 19th century. Nonetheless, religion and civic morals will rise to confront this hydra, a monster that poisons our families in their holiest sanctuary, demoralizes and debases our nation, raises your eyes towards Golgotha, or look around at society and tell me why did the Son of Man give himself up in sacrifice? For what purpose did he draw his last breath? Didn't he shed his blood to ransom all of mankind in the belief that his blood was for us? Our freedom, just an abominable lie. Look at our society now. Don't you recognize so on? So, Vou continuar. Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. Dela, a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas, e o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Ele não tem futuro, o seu trabalho não é indenizado. Ainda dela nos vem o opróbrio, a desonra pública, a vergonha, porque de fronte altiva e desassombrada não podemos encarar as nações livres. Por isso que o estigma da escravidão pelo cruzamento das raças estampa-se na fronte de todos nós. Embalde procurará um dentre nós convencer ao estrangeiro que em suas veias não gira só uma gota de sangue escravo. E depois, o caráter que nos imprime e nos envergonha. O escravo é olhado por todos como vítima, e o é. O senhor, que papel representa na opinião social? O senhor é verdugo, e esta qualificação é hedionda. Eu vou narrar-vos, se me quiserdes prestar atenção, um fato que ultimamente se deu. Poderia citar-vos uma infinidade deles, mas este basta para provar o que acabo de dizer sobre o algoz e a vítima. E ela começou. Era uma tarde de agosto, bela como um ideal de mulher, poética como um suspiro de virgem, melancólica e suave como sons longínquos de um alaúde misterioso. Eu cismava embevecida na beleza natural das alterosas palmeiras que se curvavam gemebundas ao som do vento que gemia na costa. E o sol, dardejando seus raios multicolores, pendia para o ocaso em rápida carreira. Eu não sei que sensações desconhecidas me agitavam, não sei, mas sentia-me com disposições para o pranto. De repente, uns gritos lastimosos, uns soluços angustiados feriram-me os ouvidos, e uma mulher, correndo e em completo desalinho, passou por diante de mim e, como uma sombra, desapareceu. Seguia com a vista. Ela, espavorida e trêmula, deu volta em torno de uma grande moita de murta e, colando-se no chão, ela se ocultou. Surpresa com a aparição daquela mulher que parecia foragida, daquela mulher que um minuto antes quebrara a solidão com seus ais lamentosos, com gemidos magoados, com gritos de suprema angústia, permaneci com a vista alongada e olhar fixo no olhar em que havia ocultar-se. Ela muda e imóvel, ali quedou-se. E eu então a mim mesma interroguei, quem será a desditosa? Ia procurá-la, coitada. Uma palavra de animação, um socorro, algum serviço, lembrei-me poderia prestar-lhe. Ergui-me. Mas, no momento em que
este pensamento que acode todo homem em idênticas circunstâncias se despertava, um homem apareceu no extremo oposto do caminho. Ele era de uma cor parda, de estatura elevada, largas espáduas, cabelos negros e anelados. Fisionomia sinistra era desse homem, que brandia brutalmente na mão direita um azorrague repugnante, e da esquerda deixava pender uma delgada corda de linho. Inferno, maldição, bradara ele com voz rouca. Onde estará ela? E prescrutava com a vista por entre os arvoredos desiguais que desfilavam à margem da estrada. Tu me pagarás, resmungava ele, e aproximando-se de mim. Não viu, minha senhora? Interrogou com um acento cuja dureza procurava exprimir. Não viu por aqui passar uma negra que me fugiu das mãos ainda há pouco? Uma negra que se finge de doida. Tenho as calças rotas de correr atrás dela e por estas veias já não tenho fôlego. Aquele homem de aspecto feroz era o algoz daquela pobre vítima. Compreendi com horror. De pronto, tive um expediente. Via, tornei-lhe com a naturalidade que o caso exigia. Via, e ela também me viu. Corria em direção a este lugar, mas, parecendo intimidar-se com minha presença, tomou direção oposta, volvendo-se repentinamente sobre seus passos. Por fim, a vi desaparecer, internando-se na espessura muito além da senda que ali se abre. E, dizendo isto, indiquei-lhe com um aceno a senda que ficava a mais de 100 passos de distância, aquém do morro em que me achava. Minhas palavras inexatas, o ardil de que me servi, visavam a fazê-lo retroceder. Logrei meu intento. Franzi o sobrolho, e sua fisionomia traiu a cólera que o assoltou. Mordeu os beiços e rugiu. Maldita negra, esbaforido, consumido a meter-se por estes caminhos, pelos matos em procura da preguiçosa. Ora, hei de encontrar-te, mas deixa estar, eu te juro, será esta a derradeira vez que me incomodas. No tronco, e de lá foge. Então perguntei-lhe, aparentando o mais profundo indiferentismo, pela sorte da desgraçada. Foge sempre? Sempre, minha senhora. Ao menor descuido foge. Quer fazer acreditar que é doida. Doida? Exclamei involuntariamente, e com acento que traía os meus sentimentos. Mas o homem do azorrague não pareceu reparar nisso, e continuou. Doida, doida fingida, caro te há de custar. Acreditei que fosse, o senhor daquela mísera, mas empenhada em vê-lo desaparecer daquele lugar, disse-lhe, à noite tia a vizinha, e se a deixa ir mais longe, difícil lhe será encontrá-la. Tem razão, minha senhora, eu parto imediatamente. E, cumprimentando-me rudemente, retrocedeu correndo para a mesma estrada que lhe tinha maliciosamente indicado. Exalei um suspiro de alívio ao vê-lo desaparecer na dobra do caminho. O sol de todo sumia-se na orla cinzenta do horizonte. O vento paralisado não agitava as franças, copas das árvores, dos anosos arvoredos. Só o mar gemia ao longe da costa, semelhando o arquejar monótono de um agonizante. Ergui ao céu um voto de gratidão e lembrei-me que era tempo de procurar minha destituosa protegida. Ergui-me, côncia de que ninguém me observava, e acercava-me já da moita de murta, quando o homem, rompendo a espessura, apareceu ofegante, trêmulo e desvarado. Confesso que semelhante aparição causou-me um terror imenso. Lembrei-me dos criados que eu tinha convocado a essa hora naquele lugar e que ainda não chegavam. Tive medo. Parei distantemente e fixei-o. Apesar do terror que me havia inspirado, fixei-o resolutamente. De repente, serenou o meu temor, olhei-o e do medo passei à consideração, ao interesse. Era quase uma ofensa ao pudor
fixa a vista sobre aquele infeliz, cujo corpo, seminu, mostrava-se coberto de recentes cicatrizes. Entretanto, sua fisionomia era franca e agradável. O rosto negro e descarnado, seu juvenil aspecto, aljofarado, orvalhado, de copioso suor, seus membros alquebrados de cansaço, seus olhos rasgados, ora lânguidos pela comoção de angústia que se lhe pintava na fronte, ora desferindo luz errante e trêmula, agitada e incerta, traduzindo a hesitação e o terror. Tinha um quê de altamente interessante. No fundo do coração daquele pobre rapaz devia haver rasgo de amor e generosidade. Cruzamos, ele e eu, as vistas, e ambos recuamos espavoridos. Eu, pelo aspecto comovente e triste daquele infeliz, tão deserdado da sorte, ele, por que seria? Isso teve a duração de um segundo apenas. Recobrei ânimo e presença de tanta miséria, de tanta humilhação, e este ânimo procurei de pronto transmitir-lhe. Longe de lhe ser hostil, o pobre negro compreendeu que ia talvez minorar o rigor de sua sorte. Parou instantaneamente, cruzou as mãos no peito e, com a voz súplice, murmurou algumas palavras que eu não pude entender. Aquela atitude comovedora despertou-me compaixão, apesar do medo que nos causa a presença de uma quilombola. Aproximei-me dele e, com voz que bem compreendeu, ser protetora e amiga, disse-lhe: quem és, filho? O que procuras? Ah, minha senhora, exclamou erguendo os olhos ao céu. Eu procuro minha mãe, que correu nessa direção, fugindo ao cruel feitor que a perseguia. Eu também agora sou um fugido, porque há 1 hora deixei o serviço para procurar minha pobre mãe, que, além de ser doida, está quase a morrer. Não sei se ela a encontrou e o que será dela. Ah, minha mãe, é preciso que eu corra a ver se acho, antes que o feitor a encontre. Aquele homem é um tigre, minha senhora, é uma fera. Ouvia-o sem o interromper. Tanto interesse me inspirava o mísero escravo. Amanhã, continuou ele, hei de ser castigado porque saí do serviço antes das 6 horas. Hei de ter 300 açoites, mas minha mãe morrerá se ela a encontrar. Estava no serviço, coitada. Minha mãe caiu, desfalecida. O feitor lhe impôs que trabalhasse, dando-lhe açoites. Ela deitou a correr, gritando. Ele correu atrás. Eu corri também, corri até aqui, porque foi esta a direção que tomaram. Mas onde está ela? Onde estará ele? Escuta, tornei-lhe então, tua mãe está salva. Salvou-a o acaso, e o feitor está agora bem longe daqui. Ah, minha senhora, onde? Onde está minha mãe? E quem a salvou? Segue-me, disse eu, tua mãe está ali. E apontei para a moita onde se refugiara. Minha mãe, sem receio de ser ouvido, exclamou o filho, minha mãe. Com efeito ali, com a fronte reclinada sobre um tronco decepado e o corpo distendido no chão, dormia um sono agitado a infeliz foragida. Minha mãe, gritou-lhe ao ouvido, curvando os joelhos em terra, tomando-a nos seus braços. Minha mãe, sou Gabriel. A esta exclamação de pungente angústia, a mísera pareceu despertar. Olhou fixamente, mas não articulou um som. Ah, redarguiu Gabriel. Ah, minha senhora, minha mãe morreu. Concheguei-me àquele grupo interessante a fim de prestar-lhe algum serviço. Com efeito, era tempo. Ela era presa de um ataque espasmódico. Estava hirta e parecia prestes a exalar o derradeiro suspiro. Não, ela não morre desse ataque, mas é preciso prestar-lhe pronto socorro, disse-lhe.
Diga, minha senhora, tornou o rapaz na mais pungente ansiedade. Que devo fazer? Volte eu embora à fazenda, seja castigado com rigor. Mas não quero, não posso ver minha mãe morrer aqui sem socorro algum. Sou cega, disse-lhe vendo assomar ao morro, de onde observavam tudo o que acabo de narrar. Os meus criados que me procuravam. Espera, disse-lhe, vou fazer transportar tua mãe à minha casa e lhe farei tornar a vida. Diga, minha senhora, ordene. Moro presentemente longe daqui. Sabes a distância que vai daqui à praia? Estou nos banhos salgados. Sei, sim, senhora. É muito perto. Que devo então fazer? Estes homens, os criados, acabavam de chegar. Vão transportá-la imediatamente à minha morada. E lá procurarei reanimá-la. Oh, minha senhora, que bondade! Foi só o que eu disse. E, ato contínuo, tomou nos braços a pobre mãe, ainda entregue ao seu dorido paroxismo, e disse: minha senhora, eu só levaria minha mãe ao fim do mundo. Senti-me tocada de veneração em presença daquele amor filial, tão singelamente manifestado. Sigamos então, tornei eu. Gabriel caminhava tão apressadamente que eu mal podia acompanhá-lo. Em menos de 15 minutos, transpunhamos um umbral da casinha que há 2 dias apenas eu habitava. Eu bem conhecia a gravidade do meu ato. Recebia em meu lar 2 escravos foragidos e escravos, talvez, de algum poderoso senhor. Era expor-me à vindita da lei. Mas, em primeiro lugar, vinha o meu dever, e meu dever era socorrer aqueles infelizes. Sim, a vindita da lei que, infelizmente, ainda perdura. Lei que garante ao forte direito abusivo e execrando de oprimir o fraco. Mas deixar de prestar auxílio àqueles desgraçados tão abandonados, tão perseguidos, que nem para a agonia derradeira, nem para transpor esse tremendo portal da eternidade, tinham sossego ou tranquilidade. Não. Tomei com coragem a responsabilidade do meu ato. A humanidade me impunha esse santo dever. Fiz deitar a moribunda em uma cama. Fiz abrir as portas todas para que a ventilação se fizesse livre e boa. E prestei-lhe os serviços que o caso urgia. E com tanta vantagem que, pouco em pouco, recuperou os sentidos. Olhou em torno de si como que espantada do que via e tornou a fechar os olhos. Minha mãe, de novo exclamou o filho, ao som daquela voz chorosa e tão grata. Ele ergueu a cabeça, distendeu os braços e, com voz débil, Gabriel, tornou ela com voz estridente. E noite, eles para onde foram? De quem ela fala? Interroguei Gabriel, que limpava as lágrimas na coberta da cama de sua mãe. É doida, minha senhora. Fala de meus irmãos Carlos e Urbano, crianças de 8 anos, que meu senhor vendeu para o Rio de Janeiro. Desde esse dia, ela endoideceu.
Horror, exclamei com indignação e dor. Pobre mãe. Só lhe resta eu, continuou soluçando. Sou eu, sou eu. Entretanto, a enferma, pouco a pouco, recobrava as forças. A vida era salvo. Fenômenos da morte, por assim dizer, e luta imponente, embora da natureza, com extermínio. Gabriel, és tu? É noite, eu morro. É o serviço? É o feitor? Esta sem segurança, pobre mulher, disse-lhe. Tu e teu filho estão sob a minha proteção. Descansa aqui, ninguém lhes tocará como um dedo. Como não devem me ignorar, eu já me havia constituído, então, membro da sociedade abolicionista da nossa província e do Rio de Janeiro. Expedi de pronto um próprio mensageiro à capital. Então ela fixou-me e em seus olhos brilhou a lucidez, esperança e gratidão. Sorriu-se e murmurou: ainda há neste mundo quem se compadeça de um escravo? Há muita alma compassiva, retorquiu-lhe, que se condói do sofrimento de seu irmão. Naquela hora quase suprema, a infeliz exclamou com voz distinta: não sabe, minha senhora, eu morro sem ver mais meus filhos. Meu senhor os vendeu, eram tão pequenos, eram gêmeos, Carlos, Urbano. Tenho a vista tão fraca e a morte que chega. Não tenho pena de morrer, tenho pena de deixar meus filhos, meus pobres filhos, aqueles que me arrancaram destes braços, este que também é escravo. Os soluços da mãe confundiram-se por muito tempo com os soluços do filho. Era uma cena tocante e lastimosa, que despedaçava o coração. Ah, maldição sobre a opressão, maldição sobre o escravocrata. Cheguei-lhe aos lábios e calmante que ia sustendo e ordenei a Gabriel fosse tomar algum alimento. Era preciso separá-los.